Um navio chinês atracou então no Rio de Janeiro. Ficou cerca de uma semana. Supostamente um navio para assistência médica, ele tinha características incomuns para a função. O Ark Silk Road. Aí, declarações contraditórias entre quem tentou fiscalizar, mas não conseguiu, e as autoridades locais no Rio de Janeiro. A gente vai desdobrar essa história na sequência com a Emanuele Couri, ela que, analista de assuntos internacionais e editora para a editoria de China aqui conosco no Epoch Times, acompanhou isso aí de perto. Chama a entrevista, a gente conversa agora com a Manu. Manu, bem-vindo ao programa então. Vamos entender esse cenário. Esse navio, coisa incomum, e você estava falando com fontes primárias, explica pra gente o que aconteceu, que informações você tem, e parece ter contradição entre quem foi ver lá o pessoal dos conselhos de medicina e o que diz o governo do Rio de Janeiro, não é isso? Bom, perfeito, Marcos. Muito obrigada por me receber. Vamos por partes. Então, esse é um assunto que tem gerado, na verdade, bastante polêmica nos últimos tempos. E eu até mesmo estava me questionando muito e até acredito que esse foi o motivo da gente não ter coberto realmente esse assunto antes aqui no canal. Várias pessoas já tinham me mandado essa pauta, mas justamente pela falta de informações, porque a gente ainda não tinha as informações tão completas, a gente esperou até ter mais informações e mais dados para trazer isso aqui para o público. Basicamente, então, eu conversei com o Rafael Câmara, ele é um conselheiro federal que trabalha no CREMERGE, que é o Conselho Regional ali do Rio de Janeiro para a Medicina, e eles enviaram ele lá para fazer essa vistoria no navio chinês, justamente porque eles estavam recebendo esse conselho na regional do Rio de Janeiro, eles estavam recebendo várias denúncias de que esse navio chinês estava realizando atendimentos médicos ali enquanto eles estavam atracados no porto. Só que Não lhe escuto, Manu. Tem alguma questão acontecendo com o seu áudio? você me escuta agora? Sim, por favor. Perfeito, perdão. Tem um problema aqui no meu microfone. Então, só que acontece que esse navio, eles não tinham uma autorização do Conselho de Medicina do Brasil para poder fazer esses atendimentos, coisa que é necessária. E foi justamente aí que entraram as preocupações e que o CREMERGE mandou, então, o Rafael Câmara justamente para investigar, para entender o que estava acontecendo. Só que acontece que eles não deixaram que ele entrasse lá. Detalhe que, obviamente, chama atenção justamente pelo fato de ele ter a autoridade para entrar lá e fazer a vistoria. Então, eu queria, antes de tudo, já chamar esse primeiro trecho onde ele comenta sobre como foi essa visita que ele fez lá, pelo menos que ele tentou fazer nesse navio chinês e que eles não permitiram. Então, se a produção puder colocar para a gente o primeiro trecho da entrevista. Nós fomos lá com as prerrogativas de poder de polícia que o CREMERGE tem. O CREMERGE pode entrar em qualquer unidade de saúde pública ou privada que tenha médico trabalhando. A gente pode e acabou, né? E se não deixarem, a gente chama a polícia e entra. Só que lá, tão logo nós entramos, foi impedida a entrada pelos funcionários do porto, obviamente a comando do pessoal do navio chinês, e já disseram que quem comandava aquela operação era o vice-cônsul da China e que naquele momento ele tinha saído. Então, a gente ficou esperando ele, enquanto isso fomos conversando com pessoas ali daquele cenário. E o que eles falavam é sim que houve atendimento, alguns dizendo que eram só de chineses, outros também de brasileiros, mas algo confuso. E aparentemente os chineses foram cadastrados algumas semanas antes no consulado da China e foram lá para atendimento. Inclusive houve um evento na presença da secretária de saúde, pessoas do governo estadual do Rio de Janeiro. Inclusive, houve vídeos depois de assessores do governo, de assessora do governo, falando sobre essa questão de atendimento. Então, assim, um conjunto probatório de prova de que houve, sim, atendimento. Uau. Bom, pode começar, Marcos. Não, que chama atenção, por favor, Manu, continua com as informações, mas que realmente chama atenção, porque houve também uma negativa, então, de que isso estaria acontecendo pelo governo mesmo, relatando ele que redes sociais, etc., autoridades governamentais estiveram ali e depois negaram que os atendimentos estivessem acontecendo. É essa a informação que a gente tem, Manu? Ou estou equivocado? Então, eu entrei em contato com eles, se a produção puder colocar aqui o print do e-mail no qual eu falei com eles, onde eles me deram a resposta, que eles disseram o seguinte, eu vou colocar um trechinho aqui. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que não consta em nenhuma comunicação realizada pelas autoridades chinesas alusão a qualquer tipo de atendimento de saúde a serem prestados no navio hospital Silk Road, que é o nome do navio chinês ali. Eles complementam dizendo o seguinte, que a visita da embarcação ao país ocorreu em decorrência de um pedido da Marinha Chinesa à Marinha do Brasil.
Bom, Marcos, eu já vou pedir para a produção trazer a gente de volta, já vou trazer aqui para a gente o trecho, então, onde o doutor Rafael Câmara comenta sobre isso, sobre a experiência que ele teve ali sobre a questão dos atendimentos, onde ele entra nisso mais a fundo. Só que antes é importante até destacar que o Rafael chegou a comentar comigo também que eles tentaram passar esse caso, então, para a Anvisa, para eles fazerem a fiscalização ali, já que ele tinha sido impedido de fazer essa fiscalização no navio chinês. No entanto, ele disse que quando ele entrou em contato com a Anvisa disse com ele que também não tinha autoridade para fazer essa vistoria no navio chinês, justamente porque aquele navio era uma operação de guerra autorizada pelo Ministério de Defesa do governo brasileiro, ou seja, seria o Departamento de Defesa do governo do Brasil que deveria lidar com este caso, e justamente aí que as coisas começaram a chamar ainda mais atenção. Então, se a gente puder pedir agora para a produção aqui chamar para a gente esse trecho onde o Rafael Câmara fala sobre esse trechinho, então, sobre os atendimentos, para a gente entender melhor e ter os dois lados da perspectiva, ter os dois lados da história aqui. Nesse meio tempo, o vice-cônsul chinês chegou, o porteiro lá nos avisou, o nosso fiscal foi correndo falar com ele, também tinha uma van do lado. Provavelmente eles foram almoçar, e nessa van estava repleto de militares, marinheiros fardados de branco. E aí o nosso fiscal abordou, o porteiro travou o portão para, de alguma forma, impedir o vice-cônsul de entrar, e aí houve uma breve conversa, ele não autorizou a entrada, ele falou que caso nós enviássemos ofício, ele também não iria responder de uma forma, ao meu ver, hostil, porque não é assim que se responde. Qual é o problema de dizer mande o ofício, né? Mesmo que não responda, mas dizer que se mandar ofício não vai responder, não me parece a forma adequada de lidar com o órgão federal que tem o poder e o dever de fiscalizar. Nisso, esses militares, para mim, não estavam entendendo nada, porque não falam português, mas de alguma forma cercaram ali o cenário com o nosso fiscal, e aí é isso. Aí acabou que não entrou, nós tomamos todas as providências, também não temos como 4, 5 pessoas invadir um navio de guerra, assim, como é que a gente vai fazer? Né? Também não adianta chamar a PM, vai fazer o quê? Vai invadir um navio de guerra com 3, 4 policiais militares? Na prática, nós oficiamos agora as autoridades brasileiras médicas que aparentemente têm alguma coisa a ver com isso. A Secretaria de Estado de Saúde já respondeu ao nosso ofício dizendo que não teve atendimento, não tem nada a ver com isso, mas, na verdade, tem lá um posto da Secretaria Estadual de Saúde apoiando isso, e dependendo da avaliação das respostas que está sendo feita internamente, vai se avaliar se vai abrir uma sindicância ou não contra essas pessoas. Então, assim, tem uma contradição aí, mas aparentemente, então, tem uma outra questão que desdobra isso. Então, em tese, ele não teria autoridade para fazer essa fiscalização, porque seria algo sob a égide do Ministério da Defesa. É o que se diz, aparentemente, apesar de ter um aparente desencontro em algumas das informações. Entretanto, se é um negócio sobre o Ministério da Defesa, que poderia estar ali fazendo algum tipo de atendimento médico, e pelo que ele relata, parecia estar acontecendo atendimentos médicos, sim. Essa negativa não bate com a história dele. A questão é que, para ter autorização para fiscalizar, teria que falar com o Ministério da Defesa. Mas isso abre outro aspecto dessa história, que é, basicamente, tinha um navio militar com proteção para que as autoridades brasileiras não pudessem fiscalizar. Proteção dada pelo próprio Ministério da Defesa, e um navio que tinha, então, uma conotação militar, que não era a questão médica, não é? Perfeito, Marcos. Então, bom, é justamente esses pontos que chamam a atenção, dois deles. Essa controvérsia que a gente tem com o Rafael Câmara falando para a gente, então, que os atendimentos estavam acontecendo, e com a Secretaria de Estado ali do Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde, falando que não aconteceram esses atendimentos. No entanto, é interessante a gente destacar aqui, justamente porque esse navio, ele faz parte da missão Harmony, que é uma missão do Partido Comunista Chinês, justamente de estreitar laços com outros países através do setor de saúde. Então, a princípio, esses atendimentos, eles aconteceram sim em outros países aonde esse navio passou, por exemplo, alguns países aqui da América Latina, incluindo, por exemplo, a Nicarágua, incluindo a Jamaica, o México, o Chile. Então, em todos esses outros lugares, eles fizeram atendimentos médicos, menos aqui no Brasil. Justamente esse é um dos pontos que tem sido bem discutidos. Agora, sobre a questão militar, eu gostaria de trazer uma atenção bem forte para isso. Primeiramente, porque era o tamanho do navio, o formato do navio.
tanto o Rafael como também o Francisco Cardoso, que é o conselheiro federal de medicina aqui no Brasil, ou seja, ele é a pessoa responsável por todo esse setor, por todo o setor de conselho de medicina aqui no Brasil. Eu conversei com ele também, eu quero trazer um trechinho aqui do que ele me disse, eu fiz uma entrevista com ele por escrito, mas ele comentou sobre essa questão do navio. O doutor Rafael também falou sobre isso, mas achei que seria interessante se a gente trouxesse aqui um trechinho do que o doutor Francisco Cardoso comentou com a gente. Ele disse o seguinte sobre essa embarcação. O navio chinês, dito Hospitalar, era pelo menos 10 vezes maior do que qualquer navio similar no mercado. Havia equipamentos de guerra no navio e não eram poucos. Segundo relatos dos portuários, tinha muitos equipamentos de transmissão de informação. Coisas também que o Rafael Câmara confirmou para mim durante a nossa entrevista, ele comentou sobre isso, sobre a embarcação. E eles até, se a produção quiser colocar aqui, tem até uma foto do navio, dá para a gente ver realmente que ele tem radares e tudo. Então, é uma embarcação diferente, inclusive o Dr. Rafael comentou comigo que também várias pessoas estavam indo até essa doca justamente só para ver essa embarcação chinesa de tão grande que ela era, coisa que chama bastante atenção. Além disso, Marco, só para concluir nessa questão militar, é interessante porque justamente quando essa embarcação fez a parada deles ali na Nicarágua, o governo, o regime da Nicarágua, eles fizeram uma recepção militar para esse navio. Todos os comandantes de mais altos postos da Nicarágua estavam lá para receber essa embarcação. A gente até tem isso, a produção colocou aqui para a gente, que é justamente isso. Eles fizeram uma recepção gigantesca para esse navio. Então, tudo isso realmente chama atenção, dando vários indícios de que, na verdade, essa missão realmente poderia ser uma missão militar do Partido Comunista Chinês aqui no nosso país. Bom, então o panorama é um no qual, novamente, tem um desencontro de informações, aparentemente estava tendo atendimento segundo relatos de testemunhas. A autoridade médica barrada, com a burocracia confusa, para colocar no mínimo, e com a égide do Ministério da Defesa, então impedindo que o CREMERG pudesse acessar e fazer a vistoria. Ato contínuo, o navio tem equipamento de guerra. E aí eu te pergunto, Manu, porque isso é interessante, porque enquanto esse navio saiu do Brasil já, tem relatos de um navio que também passa agora perto do Chile, de forma semelhante, que nem você falou, esse mesmo navio também passou por Nicarágua, passando por uma série de países na região. Então, o que a gente sabe a respeito desse navio do Chile? E ajuda a gente a desdobrar o panorama mais amplo desses navios chineses passando pela América Latina. Bom, perfeito, Marcos. As informações que a gente tem até agora, essa é uma outra embarcação que está ali no Chile, não é a mesma embarcação, e eles declaradamente estão ali justamente para fazer, através do uso de alguns submarinos chineses, o reconhecimento do território no Chile. Eu até vou tentar entrar em contato com algumas autoridades do Chile, porque várias pessoas já estão demonstrando preocupação ali por conta justamente deles abertamente terem dito que eles querem fazer um rastreamento do território do Chile, ao redor ali da costa chilena. Daí vou trazer também mais detalhes para a gente com relação a isso, porque assim como aconteceu aqui no Brasil, existe muita informação desencontrada sobre esse navio que está ali no Chile. E bom, é interessante a gente entender, na verdade, o momento, inclusive, que tudo isso acontece. Um navio chinês militar passando por vários países aqui da América Latina, e que vale destacar, é um navio do Exército de Libertação Popular, ou seja, o exército do próprio Partido Comunista Chinês, esse que fez esse tour aqui, passou por vários países da América Latina, e agora a gente tem uma outra embarcação chinesa, justamente ali no Chile, e neste momento, onde a gente vê os Estados Unidos tentando ampliar cada vez mais a atuação deles aqui no nosso hemisfério. Então, querendo ou não, tudo isso manda um sinal para os Estados Unidos. Recapitulando, né? Nesse contexto, a gente tem também anteriormente presença chinesa aumentando no Estreito de Magalhães, no Canal do Panamá estava em expansão até o início desse novo governo americano, que logo na largada deu uma atenção muito grande a essa questão do Panamá, mas Porto de Xangai, no Peru, com função dupla civil-militar, outras reformas de porto pelo continente que também dão um tom de uso duplo civil-militar, como é uma coisa bem documentada em termos das construções civis chinesas de portos também terem capacidade de receber navios militares. Então fica essa coisa de meio zona cinzenta e acaba com coisas como essa. Então, autoridades não puderam fiscalizar, atendimentos, dizem os relatos, aconteceram, o Ministério da Defesa teria que dar autorização para que pudesse haver qualquer fiscalização sanitária, aparentemente. Bom, obrigado então, Manu. Mais a acrescentar a respeito da pauta? Não, Marcos, acho que é isso, perfeito. Eu até vou fazer um convite para quem estiver aqui conferindo a nossa transmissão, porque hoje no canal do China em Foco a gente vai fazer a transmissão, então, da entrevista completa com o Rafael Câmara, que falou comigo, o doutor Rafael Câmara, ele trazendo mais detalhes sobre essa visita que ele fez para a embarcação chinesa e todos os detalhes, o que ele sabe até agora.
Perfeito, então. Na sequência, a gente desdobra, então, o conflito na Síria. Muito obrigado, Manu, por conversar conosco novamente. Excelente que a gente conseguiu também trazer essa questão à tona. Importantíssimo, então, autoridades barradas de fazer a fiscalização, aparentemente com a anuência do Ministério da Defesa, e um desencontro. Quem estava lá fala que teve atendimento médico, o governo nega. Naturalmente, porque a coisa também estaria burlando regulação se houvesse uma confissão a respeito desse assunto. Nesse